Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando nosso 48º dia, dia de número 48, com o tema Adoração e as Mulheres, onde iremos ler 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. E sem mais delongas, você já sabe como funciona aqui, já clique no link da descrição para você ser encaminhado para a leitura desse livro, exatamente na mesma versão que eu estarei lendo. Já clique em se inscrever se você não é inscrito, já deixa o seu joinha e vamos para a leitura. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, dia 48, Adoração e as Mulheres, que dizem: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E Paulo já começa aqui nos ensinando que precisamos levar nossas orações, súplicas e intercessões com ações de graças, não só por nós mesmos, mas para com todos os seres humanos da terra. Nós devemos orar pelas pessoas, verso 2, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E aqui é um baque já para a grande maioria. Nós devemos sim orar pelas as autoridades, sejam elas boas ou ruins. Não importa se você gosta ou desgosta de alguém, a sua obrigação é orar e gostar também, porque é um mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Verso 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Senhor, que todos encontrem e se apropriem da graça de Deus, mas infelizmente nem todos serão filhos eleitos, mas nossas orações servem como canal para que o Espírito Santo de Deus possa agir naquela vida. E mais uma vez, orem pelas pessoas. Verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E esse aqui que é o mais louco da gente poder entender e entrar na nossa mente, para a gente poder avançar. Porque Cristo pagou uma dívida que deveria ser paga a Ele mesmo. Você tem noção disso? A sua dívida era com Deus e Ele mesmo pagou a sua dívida com Ele mesmo. Ele poderia simplesmente anular a sua dívida, perdoar a sua dívida, mas não. Isso não faz parte do caráter de Deus. Seria uma forma de burlar as regras. Alguém precisaria pagar aquele preço, então Ele mesmo pagou. Ele não precisava, mas Ele fez. Verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Paulo assegura aqui mais uma vez que foi convocado por Deus para anunciar o evangelho ao mundo. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Em outras versões ele está dizendo: determino que os homens orem, para enfatizar o seu pedido solene como se fosse um decreto real. E o homem aqui que Paulo está utilizando não está se referindo a toda a humanidade, mas ele está se referindo de fato ao gênero masculino. Mas isso não quer dizer que você, mulher, não deve orar. Faça de igual modo. Orem, meus irmãos. Orem, meus irmãos. E você que é mulher e está pensando: já começou o machismo, é só um homem para lá, é só um homem para cá, e mimimi. Se liga então nesses próximos versículos, que é para você, especialmente que é uma mulher mimizenta, ou como diz lá em Provérbios, uma mulher rixosa. Olha lá o que diz o verso 9. Da mesma forma,
quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam a adorar a Deus. E o que Paulo está dizendo aqui não é apenas de uma vestimenta aparente, também é sobre a vestimenta decente, mas não é só das roupas nas quais a gente veste, mas ele está se referindo ao comportamento geral do cristão. Paulo e Pedro, por exemplo, incentivavam as mulheres a usarem a moda e não a moda a usarem elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve ser uma pessoa que influencia, mas que não é influenciada. Vocês são incentivadas a criar a própria moda, mostrando o bom senso cristão. Eu já disse, Jesus não veio apenas para nos salvar, mas ele veio para nos mostrar como verdadeiros servos e filhos de Deus devem se comportar aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino. O que o embaixador faz, Jefferson? Ele representa o lugar da sua origem. Então nós aqui devemos representar o reino de Deus também através das nossas vestes, através do nosso comportamento cristão. Verso 11: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque o primeiro foi chamado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E isso aqui pode até parecer polêmico, mas só vai ser polêmico se você estiver na carne. Mas se você estiver espiritual, meu irmão, você vai entender a profundidade desse texto, porque a vontade ideal de Deus era que não existisse nenhum outro governante, reis, ditadores, presidentes, chefes de estado, deputado, prefeito, tudo que você imaginar, meu irmão. A vontade ideal de Deus é que nada disso existisse. Somente Ele acima de nós. Da mesma forma, a mulher foi originalmente criada para ser a melhor amiga e companhia do homem. Mas conforme a medida que nós vamos nos aproximando da vinda de Cristo, o homem e a mulher se afastam do plano ideal do Senhor. Eles cedem cada vez mais à pressão da sociedade do que seguem a Bíblia. E isso é um problema na nossa vida. Cada um tem o seu papel, por óbvio, não é esse extremo todo, pois existe todo um contexto daquela época, como em Éfeso, por exemplo. Naquela época, as mulheres se tornaram tiranas e dominavam o seu lar, exercendo um papel totalmente contrário do que de fato seria o dela. Bem parecido com o que a gente tem vivido hoje em dia. E nós já pincelamos em aulas passadas sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o papel do trabalhador, sobre o papel do patrão, papel do filho, papel dos pais. Se você não assistiu, vai aí em algum lugar, vai ter essa aula. Assiste aí, meu irmão. Eu não sei especificamente qual aula é. Então, se você está acompanhando a gente, você já passou por essa aula. É por isso que eu digo a importância de você manter o seu estudo sempre atualizado. Mas se você está chegando hoje aqui, meu irmão, você terá outras oportunidades. Só se mantenha constante na leitura da Bíblia, na prática da Bíblia e com o seu compromisso com Deus. E eu não quero ouvir mimimi depois, meu irmão. Quem achar ruim vai reclamar com Deus depois, porque quem escreveu a Bíblia não fui eu. Verso 15: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. E Paulo aqui está enfatizando a piedade da mulher, que se entregou plenamente ao amor e à autoridade do Espírito Santo, que realiza sua missão prioritária de ser esposa, administradora do lar e mãe. E vamos para o nosso desafio, porque esse tema
é quente demais. E o nosso desafio de hoje, como nós estamos falando aqui sobre oração e um pouco sobre o comportamento das mulheres, nosso desafio hoje é: você, homem, irá orar e pedir ao Espírito Santo que ele conduza a sua esposa para exercer o papel dela como o plano ideal de Deus. Já você, mulher, você irá orar ao Espírito Santo para que ele conduza o seu marido para exercer a função principal, que é plano de Deus. E você pode estar se perguntando: mas Jefferson, eu sou solteiro, eu sou solteira, vou orar por quem? Você vai orar, vai interceder ao Espírito Santo por você mesmo, pedindo a direção dele para que você se torne cada vez mais um homem e a mulher ideal nos planos de Deus. Então nós vamos orar a Deus e pedir a Ele para que Ele possa nos conduzir nessa estratégia. Nós devemos orar pelos outros, orar por nós mesmos e, o mais importante, nós devemos ser embaixadores do reino em nosso comportamento, em nossa atitude, em nosso modo de agir, pensar e etc. Então esse é o nosso desafio de hoje e eu te encontro amanhã para mais uma aula. Fica com Deus e valeu!